sejam bem-vindos a mais um encontro de aprendizagem a respeito dos transtornos de aprendizagem e também das dificuldades dela. Hoje nós vamos conhecer a descalculia. Então, eu sou a Aline Mori Ferreira, graduada em Letras, graduada em Pedagogia e trabalho com formações e capacitações de gestores e educadores, tanto da educação básica, assim como aqui no Supera. Nós vamos hoje conhecer e falar a respeito de um transtorno, que é a descalculia, que ela é um pouco menos comum e um pouco menos falada, mas que pode ser muito bem frequente na sala de um Supera. Sabe por quê? Porque ela está relacionada à matemática. Pois sim, eu faço um convite a cada um agora a retomar as próprias experiências que tiveram com a matemática na escola. Foi desafiador? Como foi? Esse transtorno, segundo um autor, Mussolini, é um transtorno que tem despertado um crescente interesse científico nos últimos tempos. Em cerca de 5 a 8% dos estudantes nos Estados Unidos da América têm descalculia. É um dado interessante, não é mesmo? Pois é. É importante compreendermos e sabermos que o sujeito que tem de lidar com essa problemática, que é o transtorno de aprendizagem em descalculia na matemática, além das características específicas deles, é muito importante que seja possível averiguarmos como ele aprende e como ele pensa. É importante conhecer além do transtorno. É extremamente relevante que conheçamos o indivíduo. Tem todos os transtornos, mas na descalculia isso faz uma diferença peculiar. É importante que esse educador, desse aluno, pense na sala de aula como que foi a própria trajetória com a matemática para entender como esse sujeito pode aprender melhor. Quando nós nos conhecemos, fica muito mais fácil de transpormos as nossas dificuldades e também as nossas facilidades para o próximo. Isso torna tudo empático e bastante favorável a todos. Geralmente, a descalculia, a matemática, é vista como algo muito difícil e as recordações acabam ali ficando em torno de fracassos. Nas avaliações, no desânimo, no pensar nas aulas, a matemática, E aqui dentro do Supera, nós temos questões extremamente relevantes. Não basta apresentar dificuldades de aprendizagem, em matemática, obviamente, para que a hipótese de descalculia seja levantada. O que nós precisamos, na verdade, é de profissionais adequados para investigar uma possível descalculia. Eles vão levantar hipóteses, quando houver um baixo rendimento escolar, mesmo que esse indivíduo tenha tido ótimos professores, que ele tenha tido condições adequadas de aprendizagem dos conteúdos, mas que mesmo assim não evoluem. Então, o entorno, as situações, as oportunidades, os estímulos têm de ter sido bons e o indivíduo, mesmo assim, não consegue apresentar evolução. Aí sim, a hipótese de uma possível descalculia vai ser levantada, mas pelos profissionais adequados. Quem são? Os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos, os neurologistas, entre outros. A descalculia, então, e o Supera têm uma importante relação. É essencial que o gestor saiba disso tudo para evitar suposições, tanto por parte do próprio aluno, quanto do educador ou da família, quando essa procura o Supera para matricular alguém. Então, o transtorno específico de aprendizagem, descalculia, segundo o CID-10, que é uma referência um pouco mais antiga, é um transtorno específico de habilidades aritméticas. Ela apresenta uma alteração que não pode ser atribuída a um retardo mental global
e muito menos a uma escolarização inadequada. Então, a descalculia não pode ser nem uma coisa e nem outra, para, né, ser uma descalculia. E já o DSM-5, ele traz aí uma classificação um pouco mais abrangente da descalculia, né? O DSM-5 é a referência atual dos transtornos. Então, segundo o DSM-5, é um transtorno específico de aprendizagem da matemática que engloba o senso numérico, a memorização de fatos numéricos, assim como a precisão de raciocínio matemático e fluência de cálculos. Então, para o material, né, você ter aí acesso a dicas, a complementos, procure material de apoio, né, aquele escrito. Você encontra lá maiores referências, uma tabela com as características que o descalcúlico apresenta nas suas peculiaridades e nesse transtorno. Dentro do Supera, a descalculia pode impactar, pode ter uma evolução no sentido de impacto social, acadêmico, escolar muito relevante na vida de uma pessoa. Então, ele pode ter perspectiva com relação às ferramentas que o Supera tem. Essas ferramentas são capazes de auxiliar na atenção, na memória, no exercício das funções executivas e nas habilidades socioemocionais dos descalcúlicos. Até mesmo porque a timidez é uma questão, uma característica, né, de quem tem esse diagnóstico, porque ele está acostumado e com um frequente histórico escolar de fracasso nas suas tentativas e na sua caminhada. Então, a descalculia, né, e o Supera tem o que é importante nós sabermos, ok? Os descalcúlicos apresentam inteligência normal, eles são diferentes entre si, não é porque um tem descalculia e o outro que vão apresentar as mesmas características, cada indivíduo é um. Esses sintomas são persistentes ao longo de toda a sua vida, mas existe uma grande possibilidade de desenvolvimento de capacidade matemática, desde que com o estímulo adequado. Eles necessitam receber estímulos específicos junto ao suporte que é dado para que isso aconteça. Os especialistas, né, que são os neuropsicólogos, psicólogos e outros, trabalham aspectos particulares desse transtorno. Então, retomando, o impacto que o Supera pode causar na vida de uma pessoa com descalculia é linda com as ferramentas que ele mesmo traz. O treinamento com o ábaco na vida de uma pessoa que tem descalculia, né, associado às outras ferramentas que o próprio Supera traz, vai auxiliar no raciocínio matemático e lógico, né, mas é preciso que ele esteja claro à família e ao aluno, né, quando for o caso, que os transtornos têm características específicas e que têm manutenção e potencialização, mas que não têm cura. Então, isso precisa sempre estar claro a todos. E o educador, assim como o gestor, vão conseguindo conduzir de maneira especial dentro do Supera, que não é clínica, mas que pode impactar positivamente na vida dessas pessoas. Eu agradeço e encontro vocês na próxima aula.